Bom dia! Este é o dia que o Senhor fez para nós, portanto, vamos nos alegrar nele. Bom dia, bom dia, bom dia, Inês, tudo bem? Como é que você está? Espero que você esteja bem. Bom dia, sextou, né? Graças a Deus por mais uma semana que nós vencemos, né? Cada semana é uma vitória, cada semana é um avanço, cada semana é um milagre que nós recebemos do Senhor, coisa boa. Isso é muito bom. Hoje nós vamos... deixa eu parar aqui. Hoje nós vamos falar de mais uma virtude. Nós vamos falar... Na verdade, hoje tem mais um combinho. Nós vamos falar de mais duas virtudes hoje. Hoje nós vamos para duas virtudes, mais uma vez, para nós encerrarmos a semana aprendendo e aplicando nas nossas vidas mais duas virtudes. Bom dia, Érica, tudo bem? Bom dia, Amanda. Bom dia, Sil, tudo bem com você? Muito bom ter vocês aqui para mais um devocional. É muito bom nós começarmos o dia meditando, né? Pensando e refletindo sobre a palavra do Senhor. O devocional é nada mais do que isso, né? É se devotar ao Senhor, se comprometendo a aplicar os seus mandamentos em nossa vida diária, né? Por isso que nós sentamos, nós refletimos na palavra, e com isso nós nos comprometemos a ajustar a nossa vida de acordo com a palavra do Senhor. A proposta é não sermos apenas ouvintes, mas principalmente praticantes da palavra. E hoje nós vamos falar sobre duas virtudes mais uma vez, que é a virtude do amor e da perseverança. Olha que interessante, né? Nós falamos já da virtude do conhecimento, da moderação. Ontem nós falamos da coragem e da força. E hoje nós vamos falar da perseverança e do amor. Sem perseverança, nós não chegamos a lugar nenhum. Nos tornaremos aquelas pessoas desistentes ao meio do caminho. Começa e não vai até o fim, não consegue ter o comprometimento de concluir nenhuma tarefa, porque para no primeiro obstáculo, né? Então há uma necessidade de sermos essas pessoas que, se colocar a mão no arado, não volta mais. Tudo aquilo que eu me propor a fazer, eu vou até o fim. Só vou desistir se realmente for provado por A mais B que eu não devo continuar ali. Só vou abrir mão disso se realmente o Senhor falar: filha, já deu para você. Fora isso, nós perseveremos. Perseveremos? Perseveramos. E para perseverar, nós precisamos ter uma virtude que é ela que nos impulsiona a ir até o fim de qualquer coisa que a gente se propõe a fazer. Qual que é essa virtude? O amor. E eu quero ler com você 1 Coríntios 13, que nós vamos falar do amor. Bom dia, Cleide, tudo bem? Bom dia, Kéia, querida. Bom dia, Sol. Deus abençoe vocês. Nós vamos ler 1 Coríntios 13 e nós vamos falar das duas virtudes de hoje, tá bom? Diz assim, Paulo começa dizendo assim, passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Lembra que nós lemos lá em 2 Pedro, que Pedro fala assim, para nós conseguirmos ser frutíferos, nós precisamos aplicar na nossa vida a virtude. E para aplicarmos a virtude, nós trazemos para as nossas vidas, né? Foi o que nós falamos no primeiro dia da segunda-feira. Para desenvolvermos virtude, nós vamos aplicar na nossa vida hábitos que nos levam à excelência. Aí vem Paulo e diz assim, passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente.
Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todos os conhecimentos e tenha fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. O amor, ele é paciente, o amor é bondoso. O amor não inveja, não vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Bom dia, Elaine. Bom dia, Dani. Deus abençoe. O que Paulo está nos instruindo aqui? Paulo, ele mandou essa carta para a igreja de Coríntios no momento em que eles estavam aflitos. Eles não se entendiam muito bem, sabe? Cada um puxava para um lado, eles estavam numa fase de desentendimento. E aí ele começa a mandar algumas instruções para essa igreja. Dentre elas é que eles andassem unidos, né? Gente, vocês precisam se alinhar, vocês precisam estar mais unidos. E aí ele começa a dizer assim para eles: mas dentre tudo aquilo que eu estou instruindo a vocês, existe um caminho ainda mais perfeito, que é o caminho do amor. E aí ele começa a falar: o amor, ele é perseverante. Então qual é a virtude que nós estamos alinhando hoje? Perseverança e amor. E aí aqui em Coríntios 13, Paulo está dizendo assim: gente, o amor, ele é perseverante. Ele não vai abandonando as coisas no caminho. O seu sentimento, ele não é contrário. Porque aquele que faz com amor qualquer coisa, ele faz de uma maneira excelente. E olha que o que Paulo nos instruiu ontem, nós lemos ontem sobre a coragem e força, e a instrução de Paulo é: permanece na fé, desenvolve em vocês a força, desenvolve em vocês a coragem e façam tudo com amor. E aí eu pergunto pra você, né? Tudo aquilo que você faz na sua vida, você faz motivado? Qual é a motivação? Né? Quando você começa a fazer algo na sua vida, qual é a motivação? Qual é a sua motivação? Você faz por quê? Por qual é a razão? Aqui Paulo está dizendo que a gente pode fazer as coisas por muitas razões, e não necessariamente por amor. Ele diz aqui que uma pessoa, ela pode até entregar o seu corpo para ser queimada e a sua motivação não ser amor. Aqui está dizendo que uma pessoa, ela pode pegar todos os seus bens, doar ao pobre, e a sua motivação pode não ser o amor. Então ele está nos dando aqui uma alerta para nós examinarmos o nosso coração, para saber qual é a motivação que nos move a fazer qualquer coisa. Porque o único caminho, que é muito mais do que o excelente, é o amor. E aí a instrução do Senhor, né, um dos mandamentos é: ame a Deus acima de todas as coisas, né? Então o primeiro mandamento é: tudo que eu posso entregar sem medida, sem reserva, sem moderação, é o amor, né? A minha dedicação ao Senhor. E aí quando eu começo a olhar as instruções de Paulo, que ele diz: tudo que eu fizer, eu devo fazer para a glória de Deus, ele me mostra que tudo que eu for fazer na minha vida, a motivação deve ser o meu amor ao Senhor. E aí que tá um segredo. Por que eu vou parando no meio do caminho com com os meus sonhos, com os meus projetos, com aquilo que eu tenho para minha vida como tão importante? Porque a motivação que me faz começar, ela não está alicerçado no amor. O que eu desejo para minha vida, eu não faço
para a glória de Deus. Eu não faço porque eu amo a Deus. Eu faço porque às vezes eu quero aquilo, eu quero me satisfazer. Eu faço porque eu amo alguém. Olha que coisa, o que acontece muito com a gente, né? Você tem uma pessoa ali que você se dedica, né? Porque você ama aquela pessoa. Então, olha, eu amo essa pessoa, seja num relacionamento amoroso, seja numa amizade, seja num relacionamento profissional, você tem afeição por aquela pessoa, certo? Você tem afeição por aquela pessoa. E aí você estabelece ali um vínculo com essa pessoa de seguir junto num projeto, seja num casamento, seja numa amizade, seja numa sociedade. Você se propõe a seguir junto com aquela pessoa, baseado em quê? Em uma afeição, que a gente às vezes denomina como amor. Então eu amo você, então por este amor a gente vai casar, por este amor que eu tenho por você a gente vai seguir com a amizade. Então a gente segue alicerçado naquela relação, né, com a pessoa, vinculado ao amor. Porém, quando os desafios começam a chegar, parece que o amor, ele diminui, né? O amor, ele começa a esfriar. Então os desafios chegam e eu tenho um distanciamento. Eu já não sei se eu amo tanto, eu já não sei se eu quero tanto. E aí começa entrar no nosso coração o desânimo. A gente começa a questionar se realmente nós amamos tanto aquela pessoa para se entregar tanto e passar por tantos desafios. A gente começa a questionar. E aí chega um momento que você fala assim, ixi, eu acho que eu errei. Eu não amo tanto assim, né? Eu achei que eu amava, ou então o amor acabou. Quando o amor acaba-se então a entrega, não é isso? A gente diminui a intensidade da entrega. E aí o que Paulo está nos dizendo? Que quando eu faço tudo por amor e o meu princípio que é cumprido, a risca ali, o alicerce do meu amor é o Senhor, eu não perco a motivação. Porque eu faço não porque eu encontrei alguém que é compatível comigo. Eu continuo fazendo aquilo que eu me propus. Sim, com aquela pessoa que eu encontrei. Vamos colocar num casamento. Você encontrou uma pessoa que é compatível com você. E você decidiu casar com essa pessoa e viver a vida com essa pessoa. Ao longo do caminho, os desafios foram surgindo. Né? Eu decidi fazer uma sociedade com uma pessoa. Ao longo do caminho, os desafios vão surgindo. E aí, o que acontece? Você abre mão, aí você fala assim, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou honrar com o meu compromisso. Por quê? Porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. E dentro deste meu caminhar de amor a Deus, eu consigo enxergar que para agradar a Deus, a minha posição perante a vida, perante esse desafio tem que ser diferente. Então eu não desisto porque a minha motivação, porque o meu sentimento está mandando desistir. Eu persevero porque o amor que me move não é o amor que eu entreguei àquela pessoa, porque nós somos assim, né? Nós amamos até a página 2, até que a pessoa faça aquilo que a gente quer, até que as nossas expectativas sejam atendidas. Quando as nossas expectativas não são mais atendidas, o nosso sentimento em relação àquilo, ele diminui. E aí, o que diminui também? O nosso comprometimento em relação àquilo que nós nos propomos a fazer. E aí, o que Paulo está dizendo? Que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, ele é persistente. A persistência, ela não é movida por uma emoção, mas por uma decisão. O amor é decisão. Eu decido amar. Fê, mas a situação, ela tá contraditória, né? A situação aqui, ela saiu do controle. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer uma autoanálise, né? Você vai colocar diante do Senhor os pós, os contras, e você vai analisar. A minha desistência aqui é porque eu deixei de entregar tudo que eu tinha que entregar, ou a minha desistência aqui é baseada nas minhas emoções? Porque o problema, a nossa desistência acontece quando nós somos movidas apenas pela nossa emoção.
né? Não fez o que eu quero, também eu não quero mais. Não saiu do jeito que eu quero, também eu não tô mais afim. Não respondeu como eu gosto, eu também te rejeito. Então a gente começa a criar relacionamentos e nos vincular com os nossos objetivos de vida e com as nossas metas baseado nos nossos sentimentos. Respondeu, eu devolvo, e conforme bateu em mim é a forma como eu vou lidar com as coisas, né? Por que a gente desiste das coisas? Porque nós somos frustrados, né? Porque eu fico frustrado, porque eu entreguei tanto, vamos colocar no âmbito profissional, eu entreguei tanto e o retorno foi tão baixo. Eu fiz tanto investimento, eu amava aquela empresa, eu amava aquele trabalho, eu amava aquele projeto, mas eu fiquei frustrado, porque eu entreguei tanto e a resposta que me foi devolvida foi muito baixo. E eu fiquei frustrado, então eu desisti. Eu desisti da amizade porque eu me doei tanto e não tive o retorno disso. E aí eu fiquei frustrado e desisti. Quando eu sei o porquê eu entrego, é a moderação. Eu preciso entender qual é a motivação da minha entrega. Então, a Bíblia está falando que o princípio de tudo é o amor. Então, quando eu começo a fazer algo, aonde eu estou colocando o meu amor? Tá confuso? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aonde eu estou colocando o meu amor? Aonde eu estou colocando a minha esperança? Aonde eu estou colocando a minha expectativa? Às vezes, eu pego todo o meu amor e entrego a alguém ou a algo e aquilo não devolve como eu espero e por isso eu desisto. E aí, se eu começo qualquer projeto cumprindo o primeiro princípio, que é amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou seguindo firme. Senhor, eu vou começar esse projeto aqui, eu vou começar esse relacionamento aqui, mas no trono sempre estará o Senhor. E eu vou entregar tudo que eu posso, fazer o meu melhor, cumprindo um princípio, onde o Senhor será sempre a minha primazia. Eu não vou entregar nada mais para o outro, nada mais para coisas, eu vou entregar tudo para Ti. E, consequentemente, por amar ao Senhor, as minhas decisões, o meu comportamento, a minha atitude, ela vai refletir positivamente sobre o outro. Olha que como isso é sério e como isso é desafiador para nós, né? Porque a gente não tem uma relação com o trabalho, olhando o trabalho com amor, porque nós amamos a Deus em primeiro lugar. Nós não temos. A nossa relação com o trabalho é com o trabalho. Então, assim, Deus, Deus, trabalho, trabalho. Casamento, casamento, Deus, Deus. A gente não olha todas as coisas como Paulo nos orienta. Faça tudo com amor. Mas amor pra quem? Amor em quê? Amor a Deus. Quando eu consigo colocar o meu amor em Deus em primeiro lugar, e é em Deus, gente, não é em coisas, não é em obra, não é a igreja, é em Deus. Senhor, eu te amo e eu quero te honrar. Tô lavando louça, eu vou fazer aqui, Senhor, para te honrar. Eu tô fazendo o meu trabalho, Senhor, eu tô aqui. Nem queria estar aqui, Senhor. Nem é o trabalho dos meus sonhos. Nem é o lugar que eu gostaria de estar. Mas eu vou fazer o meu melhor. Porque acima de tudo eu amo ao Senhor. E a minha vida, ela te honra quando eu faço aquilo que eu preciso fazer. Quando eu sou persistente. Quando eu não sou levado pelas minhas emoções, eu sei que a minha vida te honra. Então eu vou perseverar, eu vou continuar. Entende? Então, quando as coisas não saem como eu quero, quando eu estou num lugar que eu não gostaria de estar, quando eu estou numa posição que eu não gostaria de estar, eu continuo honrando ao Senhor. Por quê? Porque eu o amo. Eu continuo fazendo o meu melhor porque eu amo ao Senhor. Então, por eu amar ao Senhor, eu não sou uma pessoa desistente. Eu não vou desistir, por quê? Porque eu amo ao Senhor. E o Senhor não me deu um espírito de covardia, de desistência. Então, eu olho para a situação. Por que eu não desisto? Porque eu olho para a situação e olho para mim e falo assim: eu vou honrar ao Senhor desistindo ou eu vou honrar ao Senhor perseverando? Né? Eu consigo, se eu desistir, o que vai sair de mim? Né? Se eu desistir agora, o que vai sair? O que eu vou ofertar ao Senhor com a minha desistência?
O meu comportamento, né? Qual que vai ser o meu comportamento? O meu comportamento vai honrar ao Senhor? Se eu falar isso, vai honrar ao Senhor? E aí eu vou então reconsiderando as minhas decisões, deixando de desistir. Eu já queria desistir, mas aí eu penso, não, mas eu comecei por quê? Né? Quem sou eu? Né? Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu amo a Deus, eu honro ao Senhor. E aí o meu olhar sobre as coisas, ele começa a mudar. Por quê? Porque eu não sou mais aquela pessoa que age de acordo com as minhas emoções. Primeiramente, eu coloco o meu desejo, o meu amor ao Senhor. E por eu amar ao Senhor, eu consigo ser motivada a perseverar. O amor está ligado à perseverança. Aí o meu convite para você, olhe para as coisas que você tem desistido e comece a identificar o porquê que você tem desistido. Né? Por que você tem desistido daquilo que você tem começado, dos projetos, do relacionamento, do ministério? Comece a analisar o porquê que você tem desistido. Porque aonde estiver a dor é porque ali estava o seu coração. Se você desistiu porque alguém não... Vamos colocar na igreja, né? É muito normal as pessoas falarem assim, mas ninguém me deu atenção, né? Eu não fui acolhida como deveria. E aí eu não quero ir mais também, não vou mais pra igreja. Aí você vai conversar com a pessoa, ela colocou uma expectativa sobre alguém. Mas estar na igreja não é adorar a Deus, não é amar a Deus acima de todas as coisas. Quando eu tiro o meu coração, que deveria estar 100% no Senhor, e coloco em pessoas e coisas, eu vou abandonando no meio do caminho. O meu relacionamento começou muito bem, agora não tá tão bem assim, eu desisti dele. Então por que você desistiu? Porque você esperava, né, que aquela pessoa te fizesse feliz, que aquela pessoa fosse a solução do seu problema, quando na verdade você deveria ter entregue todo o tempo o seu relacionamento ao Senhor, para que o Senhor modificasse você e o seu parceiro ou a sua parceira. E aí a gente começa a ver que quando dá vontade de desistir, é porque o nosso coração não estava em Deus, ele estava em alguma coisa. E por aquilo ter nos frustrado, nós nos tornamos desistentes. E o convite do Senhor para nós é que nós venhamos olhar para a nossa vida como um todo e reestruturar. Vamos colocar cada coisa no seu devido lugar, para que então nós tenhamos força para permanecer, prevalecer contra tudo aquilo que vem contra nós. Se existe um lugar onde o inimigo não pode nos desestabilizar, nos desmotivar, roubar aquilo que nós queremos viver, é no amor. No amor é o caminho do aperfeiçoamento. O inimigo não tem acesso. Se existe uma coisa que ele odeia, que a gente faça e que a gente fale, sabe, quando eu faço dessa forma, quando eu falo isso, ele odeia, é que eu vou fazer porque eu amo ao Senhor. Olha, ninguém merecia. Olha, eu não deveria nem fazer isso, mas por amor ao Senhor, eu vou dar mais um passo. Quando todos os dias eu consigo dizer isso, por amor ao Senhor, eu vou dar mais um passo. Por amor ao Senhor, eu vou ficar de pé. Por amor ao Senhor, eu vou ser corajosa. Aí o inimigo ele não pode me afligir e me alcançar, porque eu acessei um lugar que ele nunca vai conseguir acessar e nunca vai conseguir interferir, que é o meu amor ao Senhor e é o amor do Senhor sobre mim. Então, para nós encerrarmos com chave de ouro essa semana de virtude, sobre todas as virtudes que você tenha, cultive o amor. Peça para o Senhor te dar uma experiência de amor. Peça para o Senhor te ensinar a fazer tudo com amor. Senhor, eu tô fazendo por obrigação já. Se você tá num lugar, sabe, às vezes, não sei aonde você tem colocado a sua energia, mas se você tá num lugar onde você tá fazendo tudo por obrigação, é um saco estar lá. Sabe quando você fala assim, que saco, de novo eu tenho que fazer isso, de novo eu tenho que... De novo. Quando você estiver nesse lugar, o que você vai fazer? Senhor, eu não queria estar aqui, mas por amor. Senhor, eu queria desistir, mas por amor. Senhor, eu queria retroceder, mas por amor a Ti, eu vou dar mais um passo hoje. E assim você vai dando passos.
E assim você vai dando passos. E assim você vai dando passos. E quando você vê, quando você der por si, você já chegou mais longe do que você imaginava. Eu te encorajo a fazer isso. Se você tá num lugar de que você quer muito ir embora, se você tá num lugar onde você tá muito desmotivada, se levante e diga isso: Senhor, eu vou dar mais um passo. Eu não vou desistir, não. Eu vou desenvolver o hábito da perseverança dando um passo de amor. Amor a quem? Amor ao Senhor. Eu só tô aqui, Senhor, por sua causa. Eu só vou ficar neste lugar, Senhor, porque eu te amo. E aí você vai dando passos, você vai ver que você nunca mais vai ficar paralisado, você nunca mais vai ficar desmotivado, você nunca mais será desistente. Porque o que vai te mover é o caminho excelente. Como diz Paulo aqui, né? Muito mais excelente. Um caminho ainda muito mais excelente, que é o caminho do amor. Combinado? Essa semana nós fechamos as virtudes. Foram 7 virtudes? Foram 3, 4, 5, 6. Foram 7 virtudes, né? Foram 7 virtudes que nós conseguimos encerrar essa semana. Na semana que vem, nós vamos desenvolver virtudes e habilidades. Por quê? Porque a minha proposta era nós olharmos para a mulher lá de Provérbios, né? E criarmos ali um mapeamento sobre as características daquela mulher para nós aplicarmos nas nossas vidas. Mas eu queria que nós entendêssemos que as virtudes, ela não tá só em Provérbios, né? A Bíblia inteira nos encoraja a desenvolver nas nossas vidas virtudes. A Bíblia inteira nos encoraja como homem, como mulher, a ser pessoas virtuosas. E que é difícil, né? O próprio Provérbios diz: mulher virtuosa, quem a acharás? Porque é difícil desenvolver virtudes. É muito fácil eu viver baseado nas minhas emoções, nos meus sentimentos, empurrando a vida com a barriga. É muito mais fácil. Desenvolver virtudes dá trabalho. E porque dá trabalho, as pessoas desistem. Então, olha que interessante. Se você se propor a desenvolver virtudes e as habilidades que está lá em Provérbios, você vai estar na frente de um monte de gente. E isso significa que você vai viver o que geralmente as pessoas não conseguem viver. Se você entender que essas virtudes que nós lemos, que foram sugestões de Paulo, sugestões de Pedro, e você aplicar na sua vida, e então você começar a viver de acordo com essas virtudes e desenvolvendo as habilidades que lá em Provérbios diz que nós mulheres conseguimos desenvolver, nós viveremos o extraordinário. Então na semana que vem nós vamos falar de virtudes, mas também vamos falar de habilidades, possibilidades que existem na nossa vida e que às vezes nós dizemos: não, isso não é pra mim. A gente olha para aquela mulher de Provérbios 31 e fala assim: essa mulher é muito perfeita, isso não é pra mim. E tudo aquilo que está na Bíblia nos dá o olhar de dizer: isso é pra mim sim. Eu posso viver isso também, porque se está na Bíblia, o Senhor me fez olhar para isso, é para que eu despertasse o desejo de também ser assim. E só para dar um spoiler para você, a mulher de Provérbios 31 era uma mulher empreendedora, era uma mulher negociadora, né? Ela era uma mulher que tinha talentos e habilidades manuais. Ela era uma mulher que tinha tantas habilidades que a gente olha para essa e fala assim: será que é possível eu ser também essa pessoa? Mas tudo aquilo que a Bíblia nos dá a permissão de acessar é para despertar em nós o desejo de ter isso também em nossas vidas. E é isso que nós vamos falar na semana que vem. Nós vamos falar das habilidades que uma mulher ela pode desenvolver, que às vezes a gente diz: não, isso aqui é só pro meu marido, né? Isso aqui é só pros homens, isso aqui não é pra mim. Não, imagina que eu vou conseguir fazer um negócio desse, fazer um investimento, fazer uma negociação, comprar, vender. Não, isso não é pra mim. E aí Provérbios diz assim pra gente: é pra você sim. Existe essa possibilidade dentro de você. Foi implantado dentro de você foi plantado dentro de você essa sementinha. Aí cabe a você regar ou não.
Se você quer desenvolvê-la, o Senhor tem isso para nós. Se a gente não quiser, tá tudo bem também. Mas se nós quisermos, Ele nos capacitará para viver aquilo que a palavra diz que nós podemos viver. Combinado? Então que essa virtude que essas 7 virtudes que nós desenvolvemos essa semana, possamos aplicá-la na nossa vida, colocando ali cada dia um hábito. Pensa sobre cada virtude, fala assim, eu vou colocar um hábito para a virtude da moderação, um hábito para a virtude da coragem, um hábito da virtude do conhecimento. Crie um hábito para cada virtude, até que esses hábitos te levem a um caminho excelente e desenvolvam em você um espírito excelente, tá bom? Um beijo no seu coração, um ótimo final de semana, que Deus te abençoe, que Ele faça prosperar o seu caminho, que seja um final de semana de descanso, de desfrute, que você crie boas memórias com aqueles que você ama, porque é isso que é importante. Nós não podemos esquecer de desfrutar do melhor que Deus nos deu com aquilo que nós amamos. Então, faça isso esse final de semana, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e até segunda-feira, às 7h01. Não esquece de compartilhar, de curtir, de comentar e de enviar também a uma amiga que precisa de orientação da palavra. Às vezes sozinho, né? É tão difícil você fazer um devocional sozinho e quando nós estamos juntos fica mais fácil. Então que assim seja. Um beijo, amo vocês, Deus abençoe e tchau!